Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje, como combinado, será o dia das nossas perguntas e respostas. Podemos começar. Amado mestre, ouvi dizer que não é bom ter altares no quarto. Eu tenho no quarto e na sala. Gostaria de saber sua opinião. Muito bem. O que é um altar? O que é um ponto em que vocês colocam ali objetos da sua devoção? Uma de suas religiões fez questão de incentivá-los a orarem perante imagens, a terem todo o fervor das suas orações observado por aquela imagem que ali está, sendo ela a representação daquele ser de luz ao qual vocês estão orando. Não, eu não vou dizer aqui para todos vocês destruírem seus altares. Não esperem que eu diga isso. Cada um de vocês deposita sua fé da forma que pode, da forma que quer. Se vocês literalmente acreditam que aquela imagem poderá ouvir as suas súplicas e que ela é a representação de um ser de luz, por que não? Eu não vou mudar algo que está tão enraizado dentro das suas consciências. Algumas religiões abominam as imagens e tomam até decisões extremamente violentas e desrespeitosas para com a crença do outro. Vocês são livres. Cada um faz aquilo que acha que é o certo. Se vocês pegam uma imagem, vou dar o exemplo de Mãe Maria, que existem N modelos e que vocês chamam de Nossa Senhora. A cada aparição, ela ganhou um nome diferente. A cada ponto do planeta, ela tem um nome diferente. Todas representam o mesmo ser de luz, Mãe Maria. Muito bem. Se vocês pegam uma imagem, olham para ela como se Mãe Maria estivesse ali, a intenção e a fé faz com que aquela oração, aquela súplica, seja levada até a Mãe Maria. Eu já disse para vocês que os anjos são os mensageiros dos seus pedidos. Muito bem. Da mesma forma, se alguém pegar um belo cristal, colocar à sua frente e fizer uma oração para a Mãe Maria, o pedido será levado da mesma forma. Então eu quero que vocês entendam que não é a imagem,
Não é o que vocês fazem no seu altar, o que vocês colocam representando aquele ser de luz que fará com que o pedido chegue ou não chegue até o seu destino. O que vale é a fé, é a intenção de cada um de vocês. Existem muitas ideias erradas a respeito de altares. Então, o que posso dizer para responder a sua pergunta? Um altar, normalmente, é um ponto de fé, é um ponto de oração, onde vocês costumam depositar ali todos os seres de luz que vocês gostam, que vocês acreditam. Então ali só atrairá energias boas. Agora existe uma diferença. Fazer um altar, enchê-lo de imagens, de cristais, do que for, e apenas deixar aquilo ali para enfeite, aí eu posso dizer para vocês que não é conveniente, porque aquelas imagens poderão absorver energias de baixa vibração que gostam de brincar. Porque você não deu àquele canto a função que ele deveria ter. Então, ter um altar apenas para dizer: eu tenho aqui a imagem do ser de luz que vocês escolhem, e largam ele lá, aquela imagem jamais representará alguma coisa boa. Porque ali não houve uma egrégora de fé, de luz envolvida naquele santo, naquela imagem, naquele quadro, no que for. Agora, se vocês têm um altar e diariamente ou frequentemente vocês chegam ali e fazem suas preces, e melhor, fazem os seus agradecimentos, aquilo ali vai criando uma egrégora de luz de muita fé. Então as imagens que estão ali estão protegidas por esta egrégora de fé. Agora, se elas estão ali pura e simplesmente porque você acha bonito e quer mostrar ao outro que você tem uma devoção, aí eu lhe diria que aquela imagem não representa nada. Porque você a abandonou. Você não deu a ela a ponte entre você e aquele ser de luz. Então, caso vocês queiram retomar as suas imagens, peguem um copo com água com sal, sal comum ou sal grosso, não importa, e derramem em torno da imagem, limpando assim toda e qualquer energia de baixa vibração que possa haver ali. E aí vocês podem dar o destino que ela deveria ter, que está no seu altar, aonde você faz as suas orações. Então entendam, não é a imagem, não é o quadro, não é o cristal que vai ligar vocês ao ser de luz, é a fé. Se vocês querem ter esta fé representada por uma imagem, muito bem, mas desde que vocês usem a imagem. Não a deixem apenas como enfeite, porque aí ela não adianta de nada. E respondendo mais uma vez a sua pergunta, se você tem uma egrégora de luz, uma egrégora de fé, sem problema algum estar no quarto, na sala, menos na cozinha e no banheiro. Banheiro, nem pensar, porque ali é o local de descarrego de todos da casa. É onde suas energias de sobra são descarregadas. Então não é um ambiente iluminado. E a cozinha é da mesma forma.
Vocês não têm noção do que é uma cozinha. Um dia eu vou explicar melhor. Agora, se você mantém o altar como enfeite, aí eu lhe diria para você desfazer. Porque não adianta de nada e você só carrega ali energias de baixa vibração. Arcanjo Miguel, o que o senhor acha da medicina Yoni Egg? Custei um pouco a entender o que era isso. Porque eu não me preocupo em conhecer tudo o que se passa na superfície do seu planeta. Posso dizer a você o seguinte: desde que você não faça disso um vício, desde que isso não substitua uma relação normal, tudo é aceitável. Depende da forma como vocês usam. Se for para um uso benéfico, ótimo. Não posso condenar. Mas desde que isso não substitua uma relação normal. Que é ela que lhe dá todos os ingredientes e suportes para um corpo saudável, em todos os sentidos. Meu querido Arcanjo Miguel, tenho seguido os ensinamentos dos espiritualistas e nos últimos anos sigo o kardecista. Aí a pergunta está um pouco grande, eu vou resumir. Ele fala sobre Chico Xavier, que é um exemplo ímpar e sem comentários, que hoje temos o irmão Divaldo Franco. Mesmo assim, seguindo esses ensinamentos, ainda tem muitas dúvidas. Aí, alguns anos atrás, ele fala de um tsunami que destruiu uma ilha, e 3 semanas antes vi tudo, uma criança que em cima de um colchão pediu ajuda, e quando estirei a mão para ajudar, uma fala disse: se você tocar nela, você não volta mais. Quando uma sonda de petróleo explodiu em uma tragédia ambiental em Salvador, senti o cheiro muito forte do óleo queimado e comentei com um colega: tem alguma coisa queimando no mar. Ela riu e me chamou de louco. Quando a barragem rompeu e causando estrago ambiental no sul do país, eu, quando olhava para o horizonte, via a faixa amarela na cor do barro. O aeroporto fica distante de onde moro uns 30 quilômetros. Se me fixar no silêncio, ouço o pouso e decolar dos aviões. Busco resposta. E não tenho. E acredito que muitos de nós no grupo vivenciamos o problema. Bom, acho que ele quer entender tudo isso que acontece com ele. Pergunta bem grande. Então vamos lá. Você está achando que você é alguma coisa anormal. Eu diria para você que você tem apenas um dom. O dom da premonição. De ver o futuro logo adiante. Você tem o dom de caminhar pela linha do seu tempo e ver um pouco mais à frente. Apenas isso. Não há nada de anormal com você, não há nada que você precise ficar se preocupando e nada tem a ver com crenças limitantes nem com a religião que você segue ou deixa de seguir. Você é uma alma evoluída e, como tal, você tem dons. Um desses já está se manifestando e é o que vai acontecer com muitas almas daqui para frente. Cada vez mais vocês vão descobrir dons que vocês nem imaginavam que tinham. É só isso que tenho a lhe dizer, mais nada. Querido Arcanjo Miguel, gostaria de saber se você aprova minha vontade de fazer hipnose com a Cássia Faria, para saber minha linhagem e caso tenha desfazer contratos e acordos em alguma linha de tempo.
Caso não aprove, poderia me ajudar a fazer algum procedimento para desfazer isso em outras linhas do tempo que vivi ou vou viver? Querida irmã, jamais eu vou dar uma resposta desse tipo. A decisão é de vocês. Não sou eu que vou dizer se você deve ou não deve. Faça o que o seu coração mandar. Não vou lhe dar essa resposta. Existem muitos processos que fazem a mesma coisa. Pesquise. Eu não vou lhe indicar nenhum. Você irá procurar e o seu coração irá lhe dizer o que fazer e como fazer. Arcanjo Miguel, qual é o grau de iluminação que podemos almejar chegar nessa dimensão? Podemos criar uma escala em que possamos nos contentar em atingir alguns patamares de elevação? Ou a iluminação é um cume onde se atinge em sua totalidade e completude? Não há como medir isso, meu irmão. Eu já falei para vocês que vocês estão subindo como se fosse uma pirâmide. E que a cada nível de frequência energética que vocês se elevam, vocês vão subindo níveis nessa pirâmide. Mas não há como mensurar. Eu já disse aqui para vocês que vocês não vão atingir o topo da pirâmide para se elevarem, para ascenderem. Temos total consciência que dentro de um ambiente de terceira dimensão como vocês vivem, vocês não seriam capazes de se desfazer de tudo de errado que está aí dentro para poderem ascenderem. Isso levaria séculos. Então existe um patamar mínimo. Eu já disse isso para vocês aqui. Estamos levando em conta a intenção, a querência, aquela vontade que vem do coração de fazer a coisa certa. E cada vez que vocês fazem isso, as suas frequências energéticas se elevam e vocês vão subindo naquela pirâmide. Então não há como eu mensurar isso. Apenas continuem caminhando. Vocês não sabem qual é esse ponto que lhes permitirá ascender. Então façam sempre o seu melhor. Arcanjo Miguel, desde pequena tenho uma admiração imensa por Mãe Maria. Sinto um amor imenso por ela. Há mais ou menos 10 eu tive uma visão em meu jardim. O céu apareceu de rosa celeste e de cores inexplicáveis. Era Mãe Maria. Ela era tridimensional, cercada de pequenos anjos e estava numa nuvem. Isso era quase 18 horas. Eu estava com meu sobrinho que tem esquizofrenia. Eu tentei mostrar a ele. Gritei, veja Nossa Senhora no céu. E ele não viu. Minha ideia era que ele visse. Talvez ele vendo conseguiria a cura. Meu corpo também teve várias emoções indescritíveis. Ela segurava um terço imenso de contas pretas. Estava com olhos fechados, como se pedisse para mim rezar o terço. As perguntas seriam: será que era ela? O terço é uma oração que devemos praticar ou não devemos fazer essa adoração à Mãe Maria? Meus irmãos, qualquer um de vocês pode ter visões de seres de luz. Isto é um ponto. Não é nada absurdo nem impossível. Observe que na sua visão, você teve a visão clara das imagens que circulam pela sua igreja. É como se você reproduzisse naquele ponto de luz aquilo que você queria. O que é o terço dentro da sua igreja? São determinado número de vezes que você tem que repetir
algumas orações, entrando em estado meditativo. Da mesma forma, existe o Japamala, que vocês também repetem mantras ao longo do cordão. Não vou dizer aqui que não funcionam. É claro, se vocês se mantiverem num estado meditativo, seguir o terço é interessante, porque eleva a vibração de vocês. Não que aquilo esteja preso a nenhum ser de luz. Apenas o que ele fará é elevar a sua vibração, porque você está concentrado em orar, em repetir aquelas palavras que lhe foram ensinadas. Este é um ponto. Adorar. Não existe adoração. Existe amor. Amor pelo que aquele ser de luz representa para você, não adoração. Inclusive, eu já chamei a atenção de muitos de vocês aqui em relação a mim mesmo. Eu quero que vocês me amem, não me adorem. Eu não sou o caminho de vida de ninguém. O caminho de vida é seu. É o seu caminho aí, encarnado na terceira dimensão, não eu. Eu sou um apoio. Aquele ser que está ao seu lado no momento que você precisar. Não aquele que será a razão da sua vida. Então, adoração, nunca. Adoração é bengala. É colocar na mão daquele ser de luz a sua vida sem que você faça nada. Você entrega tudo para ele e não faz mais nada. Você só pensa nele. A sua vida acabou. Então, adoração, não. Amor, sim. Algum tempo atrás, em uma resposta, o arcanjo comentou que a maçonaria vem dos escuros. Pessoas da maçonaria que canalizam os mestres, temos que nos afastar ou eles não sabem? Boa pergunta. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Cada religião, cada sociedade religiosa tem os seus fundamentos. Muitas pessoas escolhem essas religiões porque os seus corações ressoam com elas. Mas não podemos generalizar e dizer que todos que estão ali são do mal. Porque os preceitos ali não induzem ao mal. Então, quando alguns representantes dessa sociedade religiosa canalizam seres de luz, é porque eles atingiram níveis energéticos para isso. Não importa o rótulo de religião ou sociedade que eles seguem. Cada alma é analisada de uma forma. Talvez esteja ali o momento daquele ser acordar, ver a verdade, através dos mestres que canaliza. Chegou o momento dele entender aonde está pisando.
Então não é questão de você simplesmente rotular. Eu já disse aqui, não existe rótulos. Existe o que o coração vibra. Muitas pessoas seguem as religiões e não concordam com nada do que é dito ali. Seguem porque são obrigadas muitas vezes, ou seguem porque acham que têm que seguir alguma coisa. Não rotulem. Cada alma é uma alma. Só isso. Meu arcanjo, gostaria, se possível, falasse sobre as chamas gêmeas e o papel delas nessa transição planetária. Muito se fala sobre almas e chamas gêmeas atualmente, mas sempre destacam que as chamas gêmeas têm uma função nessa transição. Como nosso mentor, o que pode nos falar sobre esse tema? De uns tempos para cá, como almas antigas, tenho me dado conta que podemos ter sido contemporâneos de Jesus Sananda durante sua estada na Palestina. Isso procede? O que vou falar de chamas gêmeas e almas gêmeas? A sua alma como um todo, aquele polvo, o objetivo dela é sempre evoluir. Este é o caminho de cada alma. Evoluir. E se trazer para um planeta a chama gêmea de cada pedaço encarnado, para fazer aquele pedaço evoluir, já que ele não está dando conta de que tem que fazer isso, por que não? Pode acontecer. Não estou dizendo que isto seja uma regra. Isto vai de cada alma, de cada caminhar. Almas gêmeas não teriam o mesmo efeito. Porque quem cuida da alma é o eu superior daquela alma. Não tem nada a ver outra alma chegar e tentar modificar o que está aqui. Não é isso. Em relação a você ter vivido na Palestina no tempo de Sananda, possível é a qualquer um de vocês. Resta saber se a sua alma estava encarnada naquele momento. Não existia somente a Palestina naqueles tempos. Apenas isso. Meu querido Arcanjo Miguel, por favor, gostaria de saber. É certo que o senhor já comentou sobre as crianças índigo, cristais e arco-íris. Pelo que pude entender, a diferença nos tempos de nascimento, ou seja, primeiro o índigo, depois os cristais e nos últimos os arco-íris. Vendo vídeos de um jovem argentino que está desperto, diz ser cristal e disse que ainda nascem os 3 mencionados antes. Lembrei que foi comentado que nem todos encarnados seriam necessariamente esses. Se for possível, meu arcanjo, gostaria de entender melhor. Meus irmãos, pela mente de terceira dimensão que vocês têm, vocês acham que tudo é sempre muito fechadinho, sempre muito certinho? Então, quando eu disse que na década de 90 nasceram índigos, que na década de 2000 nasceram os cristais, que na década de 2010 nasceram os arco-íris e por aí afora, nada pode ser modificado? Não pode nascer mais índigos? Não pode nascer mais cristais? Por quê? Isto é uma regra? Não, não é uma regra. Apenas citamos essas eras porque a grande massa que veio desta forma. O que não impede que um índigo encarne hoje. O que impede? Nada. Apenas foi o volume de almas que aqui chegaram que foram denominadas dessa forma. Mas nada impede delas continuarem chegando.
O meu netinho tem 18 meses e recebe educação tranquila e carinhosa. Somente não aprovo que ponham vídeos no celular, comentei, mas não posso interferir. Reenviei o vídeo e consegui que minha filha comece a deixar de usar o micro-ondas. Porém, há algo que seria importante entender para que eu possa ajudar de alguma forma, inclusive como aprendo com muitas perguntas e respostas do arcanjo, penso que possa ser benefício a outros pais. O bebê, ainda que esteja muito cansado, parece lutar para não pegar no sono. Além disso, quando dorme, tem despertado pela noite e somente acaba dormindo na cama dos pais. O que estamos fazendo de errado e o que podemos fazer para ajudá-lo? É uma pergunta pessoal, mas cabe aqui alguns ensinamentos. Primeiro, você não é mãe dele. Ele tem um pai e tem uma mãe. Foi aquele pai e aquela mãe que aquela alma que está naquele bebê escolheu. Você pode dar conselhos, você pode mostrar o caminho, mas nunca interferir. Eu já falei aqui sobre as almas dos bebês atuais. São almas extremamente elevadas. Por isso a dificuldade de parar. Porque é muita energia num corpinho tão pequeno. Então, nesses casos, vocês têm que fazer muita liberação de energia desta criança. Como? Através do próprio corpo de vocês. Peguem eles no colo, ou aproximem eles do seu peito e se conectem a Gaia e peça a Gaia que equilibre a energia dos dois. E vocês verão como a criança se acalmará. Então, não há o que você interferir. Você não é mãe dele. A mãe e o pai podem estar fazendo tudo de errado. Você pode aconselhar, nunca interferir. Eu gostaria de saber qual é o azul ou violeta exato do Arcanjo Miguel, pois o ouvi mencionar as duas cores. É importante para mim poder mentalizar e imaginar a luz e a energia do arcanjo, e estou com esta dúvida quanto ao tom exato, por exemplo, dos nossos mantos. Realmente você está dando importância a coisas que não têm importância. Se você quiser me imaginar com um manto verde, um manto vermelho, um manto rosa, um manto branco, eu deixarei de ser eu? Espero que não. E espero que você esteja preocupada em pensar em mim, não nas cores que eu emano ou que estão à minha volta. Todos sabem que minha cor é o azul, pela vibração que eu transmito. Agora, pensar em mim com uma outra cor não muda nada a sua fé. A sua fé está na minha roupagem? Espero que não. Então, se você se imaginar à noite dormindo com o manto verde do Arcanjo Miguel, perfeito, o manto continua sendo meu, porque a minha energia está ali. Você não está pedindo ao manto que lhe proteja, você está me pedindo que o meu manto lhe proteja, então não importa a cor que ele terá. O violeta é a cor da transmutação. Então eu não estou confuso e nem falei nada para confundir ninguém. A roupa violeta não é minha. É uma roupa que eu dei para vocês transmutarem energias de baixa vibração em amor e luz. Não tem nada a ver comigo. Então não se prenda a detalhes. A sua fé e a sua confiança em mim é o que valem.
Imagina se eu vou exigir que todos pensem em mim como um grande cavaleiro muito alto, com uma armadura brilhante, com uma espada na mão, um manto azul longo. Como vocês vão me imaginar? Nossa, cada um vai imaginar de um jeito. Porque é a mente de vocês que cria. Então eu não posso exigir nada. Eu não posso exigir uma cor de manto. Eu não posso exigir uma forma. Vocês têm que acreditar em mim, o Arcanjo Miguel. E nada mais. Então não se apegue a coisas pequenas, porque isto não tem importância. Querido Arcanjo Miguel, gostaria de saber qual a frequência bineal usar para ter uma melhor conexão com a consciência divina. Andei ouvindo um áudio e vi que temos que usar 2 frequências, como por exemplo, 963 mais 528 Hz. Isso é correto? Falar de frequência aqui já é lugar comum. Vocês têm uma medição de frequência através dos sons que vocês ouvem. É a frequência que aquele som está emanando as suas ondas. Eu posso dizer para vocês o seguinte: vou ter que expandir um pouco o assunto para falar de música. Alguns tipos de música traduzem uma total desorganização nas suas ondas. Alguns ritmos. E esta desorganização foi muito bem planejada para que tenha o efeito que é necessário em vocês. É o efeito do desequilíbrio, da desarmonia, da indução às bebidas, às drogas, ao sexo sem sentido. Outros tipos de música trazem a vocês uma paz, um equilíbrio, uma harmonia. Algumas pessoas que entendem de música sabem distinguir esta faixa que você está falando. Mas esta é uma informação muito seleta no seu meio. Muito poucas pessoas entendem o que é o que você está falando. Então, resumindo o assunto, para quem conhece a vibração das ondas musicais nesta unidade que você mencionou, quanto mais elevada a frequência, é melhor. Quanto mais baixa, mais desequilíbrio. Então aqui eu vou deixar uma mensagem para o todo. Não fiquem preocupados em encontrar músicas que sejam de altíssima vibração. Eu diria para vocês o seguinte: tudo aquilo que traz paz, tudo aquilo que traz equilíbrio, que traz aquela sensação boa, que vocês conseguem se desconectar do mundo, é uma boa vibração. Sem que vocês precisem saber se tem esse ou aquele número de frequência. Não vou entrar a fundo nesse assunto. Apenas fica esse ensinamento. Tudo aquilo que traga paz, que traga harmonia, que traga equilíbrio, é uma boa música. Só isso.
Arcanjo Miguel, se viemos de mundos evoluídos para a Terra, após a quebra energética nossa, relembraremos de tudo? Quando? Eu já falei isso aqui tantas vezes. E para quem leu as cartas, Sananda explica isso perfeitamente. À medida que as energias estão chegando, seus véus estão caindo. Vocês estão sendo expostos a energias mais altas. E quem ressoar com ela vai perdendo seus véus. O quando? Você acha o quê? Que eu vou cair na sua pergunta? Não tem quando. O quando é referente a cada um. Não é uma coisa global. Cada um tem o seu caminhar. Meu arcanjo, o que são os pontos gigantes no céu? De cores avermelhados, amarelados, cintilantes. Elas são parecidas com luzes de postes bem grandes e com várias pontas. Comecei-me a brincar com elas há algum tempo, apontando a lanterna e piscando várias vezes, e percebo que elas correspondem piscando mais. Outra coisa, quando termino meus atendimentos, elas seguem o meu carro até minha casa. Eu as amo. Costumo brincar dizendo que é a minha família cósmica me protegendo. Pode falar um pouco sobre elas? Por qual motivo seguem o meu carro? Vou responder porque eu vou falar para o todo. Meus irmãos, o seu espaço está lotado de seres de luz e de naves. O que você quer que eu lhe responda? Quem é? Eu não vou responder. Agora, eu lhe diria o seguinte: que os seres de luz não ficariam brincando com um simples piscar de lanterna. Eu acho que eles têm coisas muito mais importantes para fazer. Então, cuidado com o que você está atraindo. Só isso que eu vou lhe dizer. Podem ser seres brincalhões, que pelo fato de terem sido detectados, fizeram contato com você. Não quer justificar que sejam seres de luz. Então isto eu falo para todos. Não brinquem com o que vocês virem no universo. Isto não é uma brincadeira. Tenham muito respeito pelos irmãos de luz que estão à sua volta. É só isso. Arcanjo Miguel, sou uma pequena centelha aos olhos do todo. Você diz que os bondes estão partindo cheios e os trens têm, como diria, lugar de consciência de quinta dimensão. Eu não poderei partir desta terra sabendo que muitos dos nossos não iriam por falta de conhecimento. Prefiro eu ceder meu lugar e permanecer aqui, sabendo o grande trabalho que ainda tem de ser feito. Pois ao chegar à quinta dimensão, sem meus irmãos, seja por qualquer motivo, eu não estaria satisfeito. Você pode me condenar. Da sua confortável dimensão como um ser escuro, mas eu prefiro estar no bonde da terceira dimensão sabendo quem sou, auxiliando aqueles que ficaram, do que estar confortável nos parâmetros da luz e ignorar o auxílio a nossos irmãos. Prefiro estar auxiliando na batalha do que fazer parte daqueles que não sentem as dores de quem nada sabe. Minhas mais sinceras congratulações aos seres evoluídos da terceira dimensão. Fico aqui com os ensinamentos das cartas do Cristo
para repassar para aqueles que não puderem estar neste patamar, não porque são menores, mas porque não foram escolhidos. A sua pergunta é muito interessante. Você, com toda a sua sapiência que você colocou aí, eu vou lhe dizer que você não entendeu nada. Você está totalmente equivocada em relação ao que você acredita. Ninguém aqui foi escolhido. Ninguém será escolhido. Quem faz as escolhas são vocês. Vocês se preparam ou não. Ninguém foi escolhido e ninguém será. Não existe uma pessoa sentada numa mesa carimbando o passaporte de quem vai e quem não vai. Vocês vibrarão o suficiente para ascender ou não. Aí você diz que quer permanecer com seus irmãos para seguir na terceira dimensão. Parabéns. Quem lhe disse que você estará com eles aonde você for? O bonde está saindo cheio. Para onde? Você sabe? Todos os que estão ali vão continuar juntos? Você sabe? Então eu sugeriria a você estudar um pouco mais o assunto. Não dizer para mim que eu estou numa posição confortável, que eu estou julgando todos os outros. Eu não julgo ninguém, nem o alto julga ninguém. Vocês são o que vocês são. Sugiro que você leia mais a respeito. Agora, se essa é a sua decisão, é o que eu tenho cansado de dizer aqui. Ela será respeitada, você irá no bonde. Se a sua meta é ajudar quem vai no bonde junto com você, ótimo. Mas nada lhe garante que você não será largada em algum lugar sozinha. E ter perdido aquela grande oportunidade de evoluir. Mas se é isso que você quer, siga seu caminho. A sua escolha já está feita. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Arcanjo Miguel, seus ensinamentos são muito semelhantes ao do fundador da Igreja Messiânica Mokichi Okada. Os ensinamentos foram canalizados do Senhor? Sei que a maioria das religiões enganam as pessoas, mas me sinto muito bem com a filosofia da Messi. Eu não vou lhe responder por uma pessoa. Devo lhe dizer o seguinte, que todos aqueles que ressoam sentimentos de luz vão sempre falar a mesma coisa. Porque as leis são únicas. Elas não mudam porque é a religião A, ou B, ou C, ou D. Nosso Deus Pai Mãe é único, é uma energia única. Então, se aquele ser se aprofunda efetivamente em dissipar o amor, sem julgamentos, sem críticas, ele estará no caminho de qualquer ser de luz que vai falar sempre a mesma coisa. É só isso. Com as mudanças em Gaia, muito se ouve sobre os sintomas que chegam até nós. Já vi até mensagens canalizadas em seu nome sobre o assunto. Sinto muita dor de cabeça, dor nos ombros, pescoço e às vezes pelo corpo todo. Sinto também problemas digestivos, como vômitos e prisão de ventre. Seria isso sintomas da mudança ou deveria procurar um médico? Já procurei médicos e os remédios me deixam dopada, então prefiro conviver com a dor. O que me recomendaria? Realmente isso já foi falado exaustivamente aqui. Em primeiro lugar, eu diria para você procurar um médico. Você já o fez. Não gostou do tratamento.
então eu poderia lhe orientar a fazer um tratamento holístico, energético, porque ele sim vai trazer o equilíbrio que você precisa. Meu arcanjo Miguel, dentro da lei de causa e efeito, que recebemos aquilo que emanamos, e considerando que isto vale tanto para os indivíduos humanos quanto para grupos e nações, podemos concluir que este país, o Brasil, colhe hoje com a violência urbana e miséria de muitas famílias o que se passou aqui com a escravidão do povo negro africano, dos indígenas e atrocidades ocorridas em guerras como a do Paraguai. A grande nação da Terra jogou 2 bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial e causou muito sofrimento para Gaia e seres humanos. O retorno desta energia ocorrerá também para o Brasil, já que fazíamos parte da coalizão de nações? Primeiro temos que quebrar essa ideia de karma. Este é um ponto. Você escolhe as suas ações. Então, se um governante decide determinada coisa, se vocês não ressoam com aquela decisão dele, vocês não serão culpados de nada. Vocês terão o seu caminhar iluminado, continuando. Quando você fala da grande nação da Terra, muitas vezes eles já colheram o que plantaram. Realmente, o seu país tem muita energia de dor que foi gerada durante a escravidão, durante a perseguição aos índios, durante todas as guerras que aqui teve. Mas o seu país é um país recente, não é um país antigo. Então as egrégoras não estão tão cheias ainda como no continente europeu e no continente asiático. Então não é karma. O seu país não está destilando o karma que vocês provocaram. Aquilo gerou uma egrégora. E com certeza cada um daqueles que gerou aquele sofrimento ou já pagou ou ainda está... Não, pagou não foi uma boa palavra. Já está recebendo as lições ou ainda vai receber. Tudo consequência daquela energia que foi criada. Então, aqueles que criaram aquela energia receberão o retorno, não a nação como um todo. Cada alma recebe aquilo que colhe. Porque muitas vezes vocês podem estar num ambiente totalmente desfavorável e vocês estarem bem. Porque vocês estão emanando coisas boas. Então o meio não influencia. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Meu querido Arcanjo Miguel, se nós fizermos obras, tipo desenhos e pinturas, dos seres de luz como Mãe Maria, Sananda, Saint Germain e outros, e durante esta confecção da obra, colocarmos nosso desejo de que a energia daquele ser esteja naquela obra, isto poderá acontecer? Eu gostaria de te representar em um desenho, meu Arcanjo Miguel, mas não em roupagem humana. Como poderia ser um grande sol? Ao fazer um desenho, uma pintura, uma mandala, você já colocou ali a sua energia. Para que aquele pedaço de papel, ou aquele quadro, ou o que seja, represente um ser de luz, é preciso que o ser de luz ative aquele objeto, não a sua intenção. Porque quem receber aquilo ali
Poderá querer ou não aquela energia. Poderá querer ter apenas uma foto, uma imagem, não a energia. Então, o que vocês fazem, vocês colocam a energia de vocês ali. E agora, se vocês querem que aquilo ali se transforme numa coisa que emane, por exemplo, a minha energia, eu terei que ativar aquilo ali. Para que minha energia passe a ser reproduzida por aquela imagem ou o que seja. Para me reproduzir é muito simples. Já que sou do raio azul, eu seria um grande sol azul. Teria que ter o meu elemento, o fogo, balança, que é o meu equilíbrio, e uma grande espada. É desta forma, são os elementos que você teria que ter para me representar. O restante fica da sua criatividade. Meu arcanjo Miguel, por favor, se for possível, tire uma dúvida minha e de muitas mulheres. Tem uma certa religião que amedronta as mulheres dizendo que aquelas que pintam o cabelo e usam maquiagem, quando morrem vão direto para o inferno. Você pode falar algo sobre isso? Eu posso sentir o pavor que você está sentindo. É claro que isto não é verdade. Meus irmãos, de uma vez por todas, não existe céu e inferno, não existe julgamento, não existe castigo. Por favor, acordem. Parem de escutar essas baboseiras. Isto é mais uma forma de meter o que em vocês? Medo. E quanto mais medo, melhor. Eu já disse isso aqui e vou repetir milhões de vezes. Nós não vemos corpo físico. Nós vemos energia. Claro, tudo que vocês fazem com o corpo físico para desequilibrá-lo interfere na sua energia. Simples assim. Então não se deixem levar por essas coisas tão bobas que são ditas por aí. Vocês são uma alma e é desta forma que nós lhes vemos. Como uma alma, como energia, não corpo físico. Daqui a pouco vocês vão ter pudor de nos chamar durante o banho. Porque estaríamos vendo o seu corpo físico. E pior, vendo todos os defeitos que vocês têm, fisicamente falando. Que coisa absurda, não? Se nós vamos estar preocupados com a roupagem física de vocês. Se vocês são bonitos, daqui a pouco vão dizer que quem é feio também não vai para o céu, vai para o inferno. Que aqueles seres que são diferentes, como os albinos, por exemplo, também não vão para o céu, porque são diferentes, vão para o inferno. Ora, meus irmãos, por favor, acordem. Parem de acreditar em tanta coisa que não tem sentido. Amado Arcanjo Miguel, me desculpe a intimidade. Lhe sinto tão próximo de mim e tenho muita vontade de te ter mais perto. Estou com 2 dúvidas a respeito de coisas que eu pratico e que não quero errar dentro desses caminhos. Gostaria de saber sobre a consagração de medicinas da floresta como a ayahuasca, dentro da doutrina Santo Daime, a Santa Maria e o rapé. Também gostaria de saber sobre as terapias holísticas, constelação familiar e aromaterapia. A minha resposta vai ser rápida. Procure
porque eu já falei sobre essas ervas. Eu não vou repetir. Qualquer terapia holística que traga o equilíbrio, que traga a paz aos seus corações, é bem-vinda. Só isso que eu tenho a lhe dizer. Bom, meus irmãos, por hoje já foi bastante. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui para tentar ajudá-los a seguir um caminho cada vez mais iluminado. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal. Que a luz esteja com você.